Eu ainda lembro do instante exato em que empurrei a porta do restaurante e senti o ar pesado me envolver como um aviso silencioso de que algo estava prestes a ruir. Era para ser apenas um jantar comum em família, mas desde o começo havia algo estranho demais para ser ignorado, como se cada detalhe estivesse cuidadosamente colocado ali para me conduzir a uma revelação amarga. As luzes amareladas refletiam nos talheres perfeitamente alinhados, e o ambiente tinha aquela elegância quase teatral que parecia destoar do jeito simples da minha família, o que tornava a cena ainda mais desconfortável. Meus passos ecoaram de forma contida enquanto eu avançava em direção à mesa, percebendo imediatamente que ninguém fazia questão de esconder atenção. Minha mãe foi a primeira a erguer o olhar para mim, e não havia calor algum nele. Apenas uma expectativa quase ansiosa, como se aguardasse o momento exato para soltar algo que vinha carregando há muito tempo. Meu irmão, sentado ao lado dela, tamborilava os dedos no copo vazio, e a expressão em seu rosto misturava impaciência e um sorriso quase triunfante, o tipo de sorriso que só aparece quando alguém acredita que está no controle de tudo. Ele mal se dava ao trabalho de disfarçar. Meu pai, por outro lado, estava com o olhar perdido, focado em algum ponto imaginário à frente, tentando se manter neutro, como se soubesse que aquela noite seria um desastre e tivesse desistido de impedir. Enquanto eu me aproximava da mesa, a conversa que aparentemente existia se dissolveu no ar, deixando apenas um silêncio incômodo que pesava como chumbo. Sentei-me devagar, cruzando as mãos sobre o colo, e percebi que todos se olhavam entre si, mas evitavam encontrar meus olhos. Era como se houvesse um pacto, uma combinação prévia que eu não fazia parte, e isso só aumentou a sensação de que aquele jantar não era sobre união familiar, e sim sobre algum tipo de acerto de contas. Por um segundo, pensei que talvez estivesse exagerando, mas logo me dei conta de que meu corpo reconhecia a ameaça antes mesmo de minha mente formular qualquer hipótese. O garçom passou para recolher os pedidos, e mesmo esse gesto trivial parecia deslocado, como se interrompesse um ritual que meus familiares estavam prontos para iniciar. Foi nesse momento, enquanto ajeitava o guardanapo no colo, que me dei conta de que todos aguardavam apenas que eu estivesse totalmente acomodada para começar o que quer que tivessem planejado. Havia um brilho estranho nos olhos da minha mãe, uma mistura de satisfação, nervosismo e algo que, mais tarde, eu entenderia como culpa antecipada. Meu irmão recostou-se na cadeira, cruzando os braços como alguém que espera um espetáculo do qual já sabe o final. Eu, no entanto, permaneci calma, talvez calma demais. Era como se dentro de mim houvesse um pequeno espaço de silêncio protegido, onde nenhuma palavra deles conseguiria me atingir de verdade. Ainda assim, a atmosfera ao meu redor parecia anunciar um pressentimento sombrio, algo que vinha sendo construído muito antes daquela noite. Algo que eu ainda não tinha percebido por completo. Respirei fundo, forçando um sorriso educado, mesmo sentindo que aquele jantar marcaria o início de uma ruptura irreversível. Foi então que percebi que, por mais desconfortável que fosse aquele cenário, eu estava exatamente onde precisava estar. Eu não sabia ainda o que estava por vir, mas uma parte silenciosa dentro de mim, quase intuitiva, já começava a se preparar, como se pressentisse que aquela noite não seria apenas mais um encontro familiar, mas sim o primeiro ato de uma revelação que mudaria completamente a forma como eu enxergava a minha própria família e a mim mesma. Minha mãe sempre teve um jeito particular de falar, uma entonação seca e controlada que dava a impressão de que cada palavra era escolhida com precisão cirúrgica, como se ela estivesse eternamente preocupada em manter uma imagem impecável, mesmo quando o assunto era íntimo e deveria carregar algum traço de humanidade. Naquela noite, porém, havia algo diferente em sua voz, algo que logo me chamou a atenção. Não era apenas a falta de afeto, mas uma espécie de satisfação oculta, quase um alívio em finalmente pôr para fora aquilo que vinha carregando dentro de si. Quando ela repousou os talheres na mesa e inclinou o corpo levemente para a frente, como se estivesse prestes a fazer um anúncio importante, eu soube que a tensão daquela noite
estava prestes a se materializar em palavras que eu talvez não estivesse preparada para ouvir. Ainda assim, mantive a postura serena, sustentando um meio sorriso que tinha mais de autoproteção do que de gentileza. Eu a vi inspirar profundamente, observando-me como se avaliasse meu estado emocional antes de prosseguir, mas não encontrei nenhuma hesitação real nela. Era como se, na mente dela, aquilo que estava prestes a dizer fosse não apenas justificável, mas quase um favor, como se estivesse me oferecendo alguma lição de vida que eu, supostamente, deveria agradecer mais tarde. A naturalidade com que ela começou a falar foi tão absurda que, por um instante, eu duvidei do que estava ouvindo. Com a mesma calma com que alguém comenta o tempo ou o prato do dia, ela disse que havia tomado uma decisão importante. Uma decisão que envolvia diretamente meus esforços, minha vida inteira de dedicação silenciosa e meus sacrifícios. Ela disse que precisava ser honesta comigo e que esperava que eu entendesse a situação difícil pela qual estavam passando, como se tudo fosse parte de um contexto inevitável que a absolvesse de qualquer responsabilidade moral. E então, diante do brilho amortecido das luminárias e do olhar semicerrado do meu irmão, ela pronunciou as palavras que pareciam ter sido ensaiadas para sair com precisão e impacto. Gastamos 99% das suas economias para comprar uma casa para seu irmão. O mundo, naquele momento, pareceu perder o som por alguns segundos. Foi como se as palavras ecoassem apenas dentro da minha cabeça, descoladas da realidade ao meu redor, criando um vácuo onde nada mais existia. Minha mãe falara como quem finaliza um relatório, sem tremor, sem vergonha, sem perceber a violência contida naquelas poucas palavras. Ela explicava o ocorrido como se tivesse apenas movido peças em um tabuleiro que lhe pertencia, e eu fosse apenas mais um elemento disponível para uso e reposição. O olhar dela tampouco esperava contestação. Havia nele a certeza de que eu absorveria aquela informação e, de alguma forma, aceitá-la-ia como parte de um dever familiar que, para ela, sempre recaiu sobre mim, mesmo quando eu jamais concordei com isso. A explicação veio carregada de justificativas vagas, frases prontas sobre responsabilidade, necessidade, oportunidade única e apoio ao futuro da família, embora todas elas convergissem claramente para apenas uma coisa: meu irmão. Sempre ele. Sempre suas necessidades colocadas acima das minhas. Sempre sua vida tratada como prioridade absoluta, mesmo quando os custos recaíam diretamente sobre mim. A tranquilidade com que minha mãe falava denunciava algo ainda mais profundo, algo que eu só reconheceria plenamente mais tarde. Ela nunca acreditou que eu fosse prioridade de nada, e talvez, no fundo, nem me visse como alguém com o direito legítimo ao próprio esforço. Para ela, era natural que o dinheiro que passei anos poupando, com trabalhos duplos, renúncias constantes e noites em claro, fosse algo que ela pudesse mover como se não tivesse dono, como se tivesse sido ela quem o construíra. Minha respiração se tornou lenta, cuidadosa, enquanto a observava continuar sua explicação desconectada da gravidade da situação. Eu me perguntei se ela realmente acreditava que estava sendo razoável ou se lá no fundo sentia o peso da injustiça e preferia se esconder atrás da própria frieza. Talvez ela esperasse que eu explodisse, que chorasse, que fizesse uma cena, algo que confirmasse a narrativa que ela sempre cultivou de que eu era emocionalmente frágil e incapaz de lidar com decisões difíceis. Mas eu não lhe dei esse prazer. Em vez disso, mantive o mesmo leve sorriso, o mesmo olhar controlado, como se tudo aquilo fosse apenas mais um detalhe irrelevante em uma noite qualquer. E foi justamente essa minha reação que a desconcertou, por mais que tentasse esconder. Ela esperava uma ruptura imediata, e eu ofereci silêncio. Ela esperava tempestade, e eu ofereci calmaria. O que ela nunca imaginou era que naquele exato momento, sua revelação não me destruiu. Apenas confirmou algo que eu já suspeitava há muito tempo. Minha família sempre esteve mais inclinada a me usar do que a me valorizar. O que ela não sabia, e jamais desconfiaria, era que aquela era apenas a ponta de uma verdade muito maior que eu vinha guardando comigo, silenciosamente, esperando o momento adequado para revelar. Enquanto ela falava, não era o que eu perdia que ocupava meus pensamentos, mas sim o que ela e meu irmão acreditavam que eu jamais teria.
e mal podiam imaginar que aquela noite seria o início não da minha ruína, mas da ruína deles. Meu irmão sempre teve o talento involuntário de transformar qualquer situação em uma oportunidade de autopromoção, mesmo quando não havia mérito algum a ser celebrado. Naquela noite, porém, ele parecia ter alcançado uma nova camada de arrogância, como se as palavras da minha mãe tivessem lhe concedido um troféu invisível, legitimando uma superioridade que ele sempre acreditou ter sobre mim, mas que agora, diante da ausência quase completa das minhas economias, parecia aos olhos dele finalmente incontestável. Assim que minha mãe terminou a frase que ainda ecoava na minha mente, ele inclinou o corpo para perto da mesa, apoiando os cotovelos como quem se prepara para um espetáculo aguardado há muito tempo. Seu sorriso se abriu lentamente, um sorriso torto e maldoso, daqueles que denunciam mais crueldade do que alegria. Ele não precisava dizer nada para que eu entendesse o que estava prestes a acontecer, mas ainda assim, ele fez questão de transformar cada palavra em uma lâmina afiada. Com a voz carregada de desprezo, quase infantil em sua necessidade de humilhar, ele soltou um riso abafado antes de dizer que agora, finalmente, eu não tinha nada, nem um centavo sobrando. Como se aquilo fosse uma piada deliciosa, como se o fato de eu ter perdido quase todas as minhas economias fosse um acontecimento que ele vinha aguardando secretamente, apenas para saborear a sensação de me ver no meu lugar. Seu olhar cruzou o meu com a mesma satisfação que se vê no rosto de alguém que pisa no castelo de areia de outra pessoa, convencido de que o único propósito do castelo era ser destruído. O riso continuou saindo dele, primeiro suave, depois mais alto, até que o ambiente inteiro pareceu se encher daquele som desagradável. Nem minha mãe tentou contê-lo. Pelo contrário, parecia até aprovar, como se o escárnio dele fosse uma extensão natural da decisão que ela acabara de confessar. Meu pai manteve o silêncio, como sempre, mas dessa vez não havia neutralidade em sua expressão, apenas cansaço. Um cansaço que eu reconhecia muito bem, porque durante anos ele foi o único que, mesmo sem coragem de enfrentar minha mãe, tentava suavizar as consequências de suas decisões. Mas naquela noite ele parecia saber que nada poderia suavizar o que ela fizera, e talvez por isso preferisse simplesmente calar-se, como se a omissão fosse sua única defesa possível. Enquanto meu irmão seguia rindo, lançando pequenas provocações que vinham disfarçadas de brincadeira, mas carregavam uma crueldade evidente, eu senti a sala inteira se encolher ao meu redor. Não de dor, mas de uma clareza tão profunda que quase me atordoou. Era como se, naquele único instante, todas as peças finalmente encontrassem seu lugar, revelando um quadro que eu, de certa forma, sempre soube que existia, mas nunca tinha enxergado com tanta precisão. O olhar dele dizia mais do que suas palavras. Ele acreditava que sem minhas economias, eu perderia minha estabilidade, minha independência e, consequentemente, qualquer posição de igualdade ou vantagem que eu pudesse ter. Ele acreditava que agora eu dependia deles, que eu seria obrigada a aceitar migalhas, ajuda forçada, favores condicionados. Para ele, minha queda significava sua ascensão. Era como se a vida inteira ele tivesse esperado por esse momento, por essa chance de me ver diminuída, limitada, diminuída a algo que não ameaçasse seu frágil senso de importância. O curioso é que, enquanto ele tentava me atingir, eu não senti nem raiva, nem tristeza. O que senti, com uma nitidez quase assustadora, foi a confirmação de algo que eu já vinha percebendo silenciosamente. Meu irmão não apenas acreditava que tinha direito a tudo que fosse meu, mas também sentia que eu não merecia nada meu. Para ele, eu era uma fonte inesgotável de recursos, fosse emocionalmente, financeiramente ou até na forma de conveniência. A perda das minhas economias significava, em sua visão distorcida, que eu finalmente estava reduzida ao papel que ele e minha mãe sempre tentaram me impor, o de filha disponível, irmã subserviente, mulher silenciosa. E foi essa certeza dele, essa confiança cega, de que me havia derrotado, que me deu uma força inesperada. Porque enquanto ele comemorava uma vitória que acreditava absoluta, eu era a única naquele restaurante que sabia a verdade completa. Eles tinham arrancado quase tudo o que era visível, sim, mas tinham deixado intacto o que realmente importava.
aquilo que eu jamais compartilhara com ninguém, aquilo que eu construíra longe dos olhos da minha família, justamente por desconfiar que um dia algo assim aconteceria. O sorriso que mantive enquanto meu irmão continuava a zombar não era um gesto de fraqueza, nem submissão. Era a antecipação silenciosa da reviravolta que eles nunca veriam vindo. E talvez fosse isso que fazia aquela noite, apesar de tudo, não ser o meu fim, mas apenas o início de um caminho que eu já não tinha mais medo de seguir. O riso do meu irmão ainda pairava no ar como um cheiro acre, impregnando tudo ao redor. Quando eu percebi que havia chegado o momento de escolher entre reagir como esperavam ou assumir o controle absoluto da situação. O silêncio que se seguiu ao escárnio dele parecia mais alto do que qualquer grito, e naquele instante compreendi que minha maior arma seria justamente aquela quietude que sempre interpretaram como fraqueza. Respirei fundo, mantendo o olhar fixo no copo diante de mim, observando a forma como a luz refletia na superfície da água e produzia um brilho quase hipnótico. Por um momento, deixei que a calma me envolvesse como um manto, como se eu estivesse me distanciando da cena, observando tudo de longe, de um lugar onde nem a crueldade da minha mãe, nem a arrogância do meu irmão pudessem me alcançar. Quando finalmente ergui os olhos, encontrei o rosto triunfante dele, tão certo de sua vitória que mal conseguia conter o sorriso. Ele esperava que eu desmoronasse, que as lágrimas me denunciassem, que eu explodisse ou implorasse por explicações. Ele queria, mais do que tudo, que eu confirmasse a narrativa que ele e minha mãe sempre alimentaram, a de que eu era frágil, emocionalmente instável, incapaz de lidar com adversidades. Mas, ao contrário do que imaginavam, o golpe que eles acreditavam devastador não me atingia na alma, apenas na superfície. E a superfície, eu aprendi ao longo dos anos, se regenera com muito mais facilidade do que acreditam aqueles que nunca precisaram reconstruir nada. Mantive a expressão serena, tão serena que o sorriso do meu irmão vacilou por um segundo. Foi pequeno, imperceptível para qualquer outra pessoa, mas suficiente para que eu percebesse que minha tranquilidade começava a minar sua confiança. Ele precisava da minha dor para justificar sua crueldade. Sem ela, suas palavras perdiam força, sua arrogância se desfazia. Minha mãe, sentada à frente, cruzou os braços, como quem se prepara para um sermão, talvez esperando que eu tentasse justificar minha própria existência, como se precisasse explicar a ela por que deveria ter sido consultada antes que minhas economias fossem esvaziadas. Mas ao perceber minha imobilidade quase elegante, ela franziu o senho. Não havia explosão. Não havia sofrimento explícito. Havia apenas uma jovem mulher olhando para os próprios familiares, como quem finalmente reconhece a forma real das sombras que sempre a cercaram. Eu sentia cada detalhe daquela cena gravando-se em mim. As mãos inquietas do meu pai, que lutavam para não tremer. O garçom se aproximando e se afastando diversas vezes, receoso de interromper o que claramente era um momento delicado. A respiração acelerada do meu irmão, como se estivesse pronto para mais um ataque. E o olhar avaliador da minha mãe, curiosamente ameaçada pelo fato de eu não ter reagido como ela esperava. A serenidade que eu exibia não era fingimento. Era a consequência natural de anos observando a dinâmica daquela família, de anos sentindo na pele o peso de escolhas que eu nunca fiz, de anos percebendo sussurros, manipulações e a preferência explícita por meu irmão, sempre tratado como prioridade, enquanto eu era apenas a solução conveniente para qualquer problema que surgisse. Eles acreditavam que tinham me derrubado, que ao tomarem quase tudo que eu tinha economizado, me colocariam novamente sob a rédea curta que tentavam usar desde que eu era criança. Achavam que estavam me reduzindo a alguém dependente, vulnerável, facilmente controlável. O que eles não sabiam era que eu havia aprendido muito cedo que, para sobreviver dentro daquela casa, eu precisava construir não apenas meu caminho, mas também meus refúgios. E esses refúgios, essas pequenas parcelas de vida que eu protegia com tanto zelo, não estavam nos extratos bancários que minha mãe vasculhou, mas em algo muito mais profundo e intocável. Enquanto eles falavam,
Eu lembrava de cada centavo que tinha ficado fora do alcance deles, cada documento que guardei sozinha, cada investimento que mantive sob outra titularidade, cada pessoa em quem confiei fora do círculo familiar, cada plano que executei em silêncio. Eles acreditavam que eu estava arruinada. Na verdade, estavam celebrando a destruição de um castelo vazio, sem perceber que o verdadeiro estava construído em outro lugar, muito mais sólido e muito mais inacessível. Permanecer serena foi o meu primeiro ato de poder naquela noite, e eu percebi que funcionou quando meu irmão, pela primeira vez, descolou o sorriso do rosto e olhou para mim como se estivesse vendo algo que nunca tinha percebido antes. Talvez fosse respeito, talvez fosse medo, talvez fosse apenas desconforto por não entender por que eu não reagia. Minha mãe, por outro lado, tentou retomar a superioridade, explicando de maneira forçada que tudo o que fizeram tinha sido pelo bem da família, como se essa frase tivesse poder de justificar o injustificável. Eu apenas assenti, com um sorriso leve, o suficiente para deixá-la ainda mais inquieta. Foi nesse instante que percebi que eles tinham perdido mais do que as minhas economias naquela noite. Tinham perdido o controle e, sem perceber, tinham me dado a oportunidade perfeita para mostrar, no momento certo, que nada do que fizeram foi capaz de me quebrar. Ao contrário, apenas me preparou para o que viria. Enquanto eu mantinha meu semblante impassível diante da mesa, deixando que meu silêncio causasse mais desconforto do que qualquer explosão emocional poderia causar, minha mente começou a percorrer caminhos antigos, voltando, quase contra a minha vontade, para os anos que antecederam aquele momento. Era curioso como, diante da traição de quem deveria me proteger, minha memória buscava não apenas consolo, mas clareza. E sem que ninguém ali percebesse, enquanto meu irmão ainda sorria com arrogância e minha mãe tentava medir minha reação como quem observa um animal selvagem antes de atacá-lo, eu mergulhei em um flashback tão vivo que parecia estar acontecendo novamente diante dos meus olhos. Vi-me mais jovem, recém-saída de um emprego medíocre que aceitei apenas porque precisava sobreviver. Lembrei-me de como guardava moedas em um pote de vidro, como se cada centavo fosse uma semente de futuro, algo que ninguém podia tirar de mim. Eu me recordava de dormir tarde e acordar cedo, sempre com a sensação de que precisava fazer mais, porque ninguém, absolutamente ninguém, viria me salvar caso eu tropeçasse. Minha independência sempre foi uma construção solitária. Não havia elogios, não havia incentivos, não havia apoio emocional ou financeiro por parte da minha família. Pelo contrário, sempre ouvi que meu papel era ajudar, ceder, compreender, sacrificar. Eles me educaram para acreditar que minha vida deveria servir de combustível para a vida do meu irmão, porque ele, segundo minha mãe, tinha potencial demais para ser desperdiçado. Eu deveria entender que meu destino era outro, o de suporte, nunca o de voo. E foi exatamente essa visão limitada que me fez buscar minhas próprias asas. Recordei-me das noites em que estudava sozinha no canto da sala, enquanto eles assistiam televisão. Eu tentava aprender sobre investimentos, sobre como multiplicar pequenas quantias, porque sabia que depender deles era sinônimo de estagnação. Meu irmão zombava dos meus livros. Dizia que aquilo tudo era bobagem, que o futuro verdadeiro vinha de oportunidades prontas, como as que minha mãe colocava em suas mãos. Eu, no entanto, aprendi muito cedo que a vida não dá oportunidades. Ela as vende, e quase sempre por um preço alto. Lembrei-me do meu primeiro emprego de verdade, aquele que me deu um salário pequeno, mas estável. Eu economizava tudo o que podia. Deixei de sair, de viajar, de comprar roupas desnecessárias. Assistia colegas vivendo com leveza, enquanto eu fazia contas e aprendia a ser estratégica. A verdade era dura, mas eu a aceitava com uma maturidade que ninguém da minha idade parecia ter. Se eu quisesse uma vida digna, teria que construí-la tijolo por tijolo, sozinha. Houve momentos de extremo cansaço, como quando precisei trabalhar meio período em um café depois do expediente, só para atingir a meta de economia que eu mesma me impus. Ficava com cheiro de grãos impregnado no cabelo e os pés latejando. Mas ao chegar em casa, ainda estudava sobre finanças pessoais.
sobre como pequenas escolhas hoje se transformam em grandes liberdades amanhã. Minha família raramente perguntava como eu estava. Minha mãe, quando notava que eu chegava tarde e exausta, apenas dizia que estava orgulhosa por eu estar tentando ser útil. Nunca entendeu que eu não queria ser útil. Eu queria ser livre. E cada pequeno passo que dei ao longo dos anos, cada centavo poupado, cada conhecimento acumulado, tudo isso era combustível para essa liberdade. Havia épocas em que eu duvidava de mim mesma, em que sentia vontade de desistir, mas nesses momentos eu lembrava do desprezo velado com que minha mãe tratava minhas ambições, do favoritismo descarado que ela nutria pelo meu irmão, e isso me fazia seguir adiante com ainda mais determinação. Eu queria provar, talvez não a eles, mas a mim mesma, que eu era capaz de construir algo que ninguém mais poderia tomar. Pensava nisso agora, ouvindo o gelo chocar contra as paredes dos copos, enquanto as memórias continuavam fluindo. Lembrava do dia em que finalmente atingi minha primeira meta. Um valor pequeno aos olhos de muitos, mas gigantesco para alguém que veio do nada. Chorei naquele dia, mas não contei a ninguém. Aquele dinheiro era meu, e na minha cabeça sempre seria. Ou ao menos era o que deveria ter acontecido. Mas minha mãe, com sua obsessão em manter meu irmão acima de qualquer responsabilidade, encontrou um modo de transformar anos de sacrifício em um presente para ele. A ironia cortante era que eles acreditavam que, ao esvaziar a minha conta, tinham também esvaziado o meu futuro. O que eles não sabiam e jamais imaginaram era que aquele dinheiro, embora importante, não era o único resultado dos meus esforços. Ao longo dos anos, enquanto poupava, eu também diversificava. Investi em algo que nunca compartilhei com ninguém, algo que minha mãe jamais poderia roubar, por mais que vasculhasse documentos ou fuçasse em gavetas. Enquanto meu irmão celebrava minha suposta ruína, eu celebrava internamente o fato de ter tido a sabedoria de proteger o que era verdadeiramente valioso. Mas ali, sentada à mesa, eu deixei que as lembranças se dissipassem, retornando ao presente com o mesmo semblante tranquilo que tanto os incomodava. Porque agora, mais do que nunca, eu sabia que minha história estava prestes a se dividir em duas, antes e depois daquele jantar. E, ao contrário deles, eu estava pronta para a mudança. Enquanto retornava lentamente do turbilhão das lembranças para o presente, sentada diante da mesa que agora parecia pequena demais para conter tanta hipocrisia, minha mente começou a organizar peças antigas, fragmentos de situações aparentemente desconectadas que, reunidas ali, naquela noite, revelavam um padrão claro demais para ser ignorado. A traição não começara naquele jantar, nem na transação que esvaziou minha conta. Ela vinha sendo construída de forma sutil, silenciosa, mas constante, como rachaduras invisíveis se espalhando por dentro das paredes de uma casa que aparenta estar intacta. E eu, que sempre fui boa observadora, já havia percebido os primeiros sinais semanas antes, ainda que na época eu não tivesse entendido completamente o que estava acontecendo. Lembro-me nitidamente de um domingo de manhã, quando cheguei para visitar meus pais sem avisar, algo que raramente fazia. Ao entrar na casa, senti o ar estranho, pesado, como se eu tivesse interrompido algo. Minha mãe, que sempre teve o hábito de falar alto, estava incomumente silenciosa, e meu irmão, que costumava passar aquele horário dormindo, estava na sala, sentado de forma rígida, com o celular escondido entre as pernas. Eles trocaram um olhar rápido, desses que carregam mais do que palavras, e naquele instante senti a primeira fisgada de desconfiança. Perguntei casualmente o que estavam fazendo, mas minha mãe respondeu rápido demais, com uma justificativa tão boba que me soou ensaiada. Disse que estavam organizando documentos antigos, mas a mesa estava vazia e não havia nenhum sinal de papéis espalhados, como normalmente aconteceria se realmente fosse o caso. Meu pai, sentado em sua poltrona, fingia ler o jornal, mas percebi que suas mãos tremiam levemente, algo que ele tentava esconder mudando de página com frequência incomum. Nada daquilo fazia sentido, e embora eu não soubesse nomear o desconforto na época, meu instinto já tentava me alertar. Houve também o episódio da conta conjunta, uma conta antiga que eu raramente usava, criada anos antes por insistência da minha mãe,
para facilitar questões familiares, embora nunca tivesse facilitado nada para mim. Um dia, ao acessar o aplicativo do banco, reparei que havia tentativas de login feitas em horários nos quais eu certamente não estava mexendo no celular. Naquele momento, não imaginei que alguém estivesse tentando acessar meus dados. Atribuí o aviso a algum erro do sistema. Hoje, claro, entendo que nada daquilo era coincidência. Outro indício surgiu quando recebi uma ligação do gerente do banco, perguntando se eu realmente queria autorizar a atualização de alguns dados cadastrais. Fiquei surpresa. Eu não havia solicitado nenhuma alteração. Perguntei mais, mas o gerente caiu na armadilha clássica do sigilo bancário, recusando-se a dar detalhes. Apenas comentou que alguns documentos haviam sido apresentados recentemente. Naquele momento, senti uma inquietação profunda, mas, como eu me equilibrava entre trabalho, estudos e meus projetos silenciosos, acabei deixando aquilo para revisar depois. É curioso como, mesmo quando nosso instinto grita, a vida cotidiana nos convence a ignorá-lo, ao menos por um tempo. O sinal mais evidente, no entanto, ocorreu cerca de 2 semanas antes do jantar, quando cheguei à casa dos meus pais e encontrei a porta do quarto onde guardava alguns documentos antigos, ligeiramente aberta. Ninguém jamais mexera ali antes sem me avisar. Minha mãe alegou que estava limpando e organizando, mas ela nunca se interessou por limpeza detalhada, muito menos por arrumar espaços que não fossem dela. Na prateleira, percebi que uma pasta estava fora do lugar. Não faltava nada, ou pelo menos nada que eu pudesse identificar rapidamente. Mas o simples fato de alguém ter mexido sem minha permissão me deixou alarmada. Perguntei a meu pai discretamente mais tarde, e ele desviou o olhar, dizendo que não vira nada. Agora, sentada naquele restaurante, tudo fazia sentido. Cada sussurro, cada olhar trocado entre eles, cada mudança súbita de assunto quando eu entrava na sala, cada expressão tensa que se dissipava assim que eu virava de costas. Tudo era peça de um plano que vinha sendo construído às escondidas. Um plano que envolvia minha mãe, meu irmão, e o silêncio cúmplice, ou talvez amedrontado, do meu pai. Lembrei-me também de como, nas semanas anteriores ao jantar, minha mãe agia de maneira estranhamente solícita, perguntando coisas sobre meu trabalho, sobre meus horários, sobre meus planos. Não era interesse genuíno, era monitoramento. Ela tentava mapear meus movimentos, saber quando eu estaria ocupada, quando estaria fora, quando teria a guarda baixa. Minha família, que sempre me tratou com descaso, de repente demonstrando curiosidade? Era óbvio demais. Naquele momento, percebi que o que eu achava ser descaso era, na verdade, vigilância. Era curioso como a trama deles me parecia agora tão transparente, tão mal construída, tão amadora, e talvez essa amadoridade fosse o que mais me impressionava. Eles realmente acreditavam que eu era ingênua o suficiente para não perceber nada. Achavam que eu seria pega de surpresa, devastada, humilhada, quebrada. O reflexo mais irônico dessa presunção era que minha mãe, que se orgulhava de ser uma mulher inteligente e estrategista, jamais considerou que eu pudesse ser exatamente como ela, ou até mais astuta. Isso porque ela nunca me enxergou como igual, apenas como instrumento. Agora, porém, eu finalmente compreendia que todos aqueles sinais, dispersos no tempo, eram o prelúdio da noite em que eu estava vivendo. E se eles haviam se esforçado tanto para esconder, é porque sabiam que o que estavam prestes a fazer era imperdoável. Mas ao contrário deles, eu não faria escândalo, não levantaria a voz, não interpretaria o papel da vítima. Minha arma seria a mesma que usei a vida inteira: observar, aguardar, planejar e agir apenas quando tivesse certeza de que cada movimento seria definitivo. Porque se existia algo que aprendi na solidão das minhas conquistas, foi que a paciência, quando aliada à estratégia, se torna uma força impossível de deter. No momento em que meu irmão deixou escapar mais uma risada abafada, como se alimentasse da ideia de que minha vida havia sido reduzida a cinzas por causa deles, algo dentro de mim se desprendeu, como uma porta antiga finalmente se abrindo após anos rangendo em silêncio. E foi nesse instante,
enquanto voltava a encará-los com a serenidade que tanto os incomodava, que minhas memórias se moveram novamente, levando-me diretamente ao dia em que tudo mudou, ao dia em que o verniz ilusório da minha família se partiu e revelou aquilo que sempre existiu por baixo, a verdade crua, feia e indiscutível. Era uma tarde comum, ou pelo menos parecia ser. Eu havia acabado de voltar do trabalho, exausta, com aquela sensação pesada que apenas quem sabe que carrega o mundo sozinho nas costas compreende. Lembro-me de jogar a bolsa no sofá e respirar fundo, tentando decidir se preparava algo rápido para comer ou se apenas me jogava na cama. Mas antes que pudesse tomar qualquer decisão, o som insistente de notificações no meu celular chamou minha atenção. O banco nunca me enviava tantas mensagens seguidas. No começo, achei que fosse apenas propaganda ou aviso automático. No entanto, ao pegar o telefone e deslizar o dedo pela tela, senti meu estômago se contrair de forma dolorosa, como se eu tivesse sido atingida por um baque repentino. A primeira mensagem dizia: transação pendente. Confirma? A segunda era ainda pior: documentos atualizados com sucesso. A terceira, a mais devastadora: seu saldo sofreu alteração significativa. Meu corpo inteiro pareceu congelar. Abri imediatamente o aplicativo e a visão que se apresentou diante de mim fez com que o chão se deslocasse sob meus pés. Onde antes havia anos de esforço, noites mal dormidas, trabalho dobrado, economia obsessiva, agora havia quase nada. Um número insuficiente até para cobrir o mês seguinte. Levei a mão à boca para conter o choque, e um tremor involuntário percorreu meu corpo, uma corrente elétrica de incredulidade, raiva e desamparo. Respirei fundo, tentando me convencer de que era algum tipo de golpe, erro, falha do sistema. Mas quanto mais eu rolava a tela, quanto mais lia detalhes da movimentação, mais clara ficava a verdade que eu tentava desesperadamente negar. A transação havia sido feita legalmente. Nada havia sido forçado. Nada havia sido invadido. Alguém tinha os documentos necessários. Alguém tinha a assinatura. Alguém tinha a autorização. Alguém da minha família. O desespero não veio imediatamente. Primeiro veio a sensação de vazio, um silêncio interno tão profundo que doía mais do que qualquer grito. Caminhei pela casa como se estivesse sonhando, tentando encontrar alguma explicação, alguma pista, algo que dissesse que aquilo não era real. Mas era real. Tão real quanto o fato de que minha família sempre me enxergara como uma reserva de energia para tapar os buracos criados pelas escolhas irresponsáveis do meu irmão. Sentei-me ao chão da sala, encostando as costas na parede fria, e senti as lágrimas começarem a cair. Não lágrimas escandalosas, mas lágrimas silenciosas, quentes, teimosas. Eram lágrimas de luto, o luto por uma confiança que eu jamais recuperaria, por uma família que eu ainda tentava acreditar que tinha limites, mas que naquele dia provou que nenhum limite era grande o bastante quando se tratava de priorizar meu irmão às minhas custas. Eu revivia aquele momento agora, na mesa do restaurante. Lembrava-me de como, após minutos eternos, respirei fundo e decidi que precisava de respostas. Liguei para o banco, ouvi a voz calma e protocolar do atendente, que me explicou que a solicitação fora feita presencialmente e que os documentos estavam todos em conformidade. Ao pedir para ver os registros, ele afirmou que eu teria que solicitar pessoalmente. Desliguei sem dizer mais nada, sentindo uma dor pesada no peito. Meu coração parecia estar tentando se proteger, encolhendo-se para evitar quebrar completamente. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava andando de um lado para outro no quarto, reescrevendo na cabeça cada conversa com minha mãe, cada comentário do meu irmão, cada estranheza das últimas semanas. E pouco a pouco, as peças começaram a se encaixar de um jeito tão doentio que eu precisei me sentar para não perder o ar. A verdade veio como um golpe baixo, mas ao mesmo tempo como uma libertação. Eles tinham planejado. Não foi acidente. Não foi descuido. Não foi necessidade. Foi escolha. E eu senti, pela primeira vez na vida, uma raiva tão profunda que parecia vir de gerações inteiras de mulheres silenciadas, exploradas, usadas como base para os sonhos dos outros.
Mas junto com a raiva, veio algo ainda mais poderoso: lucidez. A partir daquele dia, eu soube que nunca mais permitiria que alguém me fizesse de ferramenta, de suporte, de escada. Soube que minha vida mudaria, que eu mudaria. E se eu tivesse que renascer das cinzas, que fosse. Porque, diferente deles, eu sabia que aquilo que realmente me sustentava não estava em dinheiro, mas na força que adquiria em cada queda, em cada renúncia, em cada madrugada de estudo e trabalho. Na mesa do restaurante, enquanto minha mãe me observava com aquele olhar frio e satisfeito, enquanto meu irmão vibrava com sua falsa vitória, eu revivia não a dor daquele dia, mas a promessa que fiz a mim mesma naquela noite. Nunca mais permitirei que tirem algo de mim sem que paguem o preço. Nunca mais serei pega de surpresa. Nunca mais serei a vítima que esperam. Eu havia descoberto a verdade, e a verdade havia me transformado. Quando finalmente deixei de resistir à lembrança daquele dia devastador e aceitei revisitar o momento em que vi minhas economias evaporarem diante de uma tela brilhante, percebi que aquela descoberta havia sido apenas a superfície, a primeira camada de um terreno muito mais profundo e obscuro. A verdade completa, a conspiração inteira, só se mostrou para mim dias depois, quando decidi, com o coração ainda pesado, ir ao banco pessoalmente pedir acesso aos documentos que haviam sido usados para autorizar a movimentação. A agência estava especialmente silenciosa naquela manhã, e eu me lembro do som dos meus passos ecoando pelo piso brilhante enquanto me dirigia à mesa do gerente. Um homem sempre cordial comigo, talvez por me ver como alguém organizada, sensata, discreta. Quando ele me recebeu, porém, percebi algo diferente em seu olhar, como se estivesse prestes a me entregar algo que tinha consciência de que mudaria minha relação com o mundo ao redor. E mudou. Ele abriu uma pasta branca com aberturas laterais e a deslizou até mim com um cuidado que mais tarde eu entenderia como respeito. Não por mim, mas pela gravidade do que estava ali dentro. Quando soltei o fecho plástico e puxei as primeiras folhas, senti meu pulso acelerar. Ali estavam os documentos utilizados para retirar quase todo o meu dinheiro: assinaturas, cópias de RG, comprovações de endereço, solicitações de transferência, tudo preenchido, tudo assinado, tudo autorizado, mas não por mim. A assinatura que figurava na última página, rabiscada de maneira desleixada, era uma imitação barata da minha, tão mal feita que beirava o deboche. Por um instante, pensei que estivesse enganada, que talvez eu não estivesse lembrando como assinava sob pressão, mas bastou comparar com a assinatura digital registrada no banco para retirar qualquer dúvida. Era falsificação, crua, descarada, vergonhosa. Meu estômago se revirou, mas ao mesmo tempo, uma parte fria e racional dentro de mim, a parte que havia sido treinada ao longo de anos para sobreviver em meio ao desprezo e ao controle emocional, insistia para que eu examinasse cada detalhe com calma. E foi assim que percebi o pior. Um dos documentos anexados ao processo de retirada estava em nome da minha mãe. Ela havia apresentado um comprovante de residência que constava o meu nome no mesmo endereço, algo antigo, do tempo em que eu ainda morava com eles, e usando o parentesco, solicitara a atualização cadastral dizendo que eu estava impossibilitada de comparecer. Ao lado da assinatura falsa, havia uma declaração escrita à mão dela, afirmando que eu havia permitido a movimentação. O gerente me explicou, com evidente desconforto, que como os documentos estavam completos e legalmente apresentados, não houve motivo imediato para barrar a solicitação. Era um discurso padrão, eu sabia, mas também sabia que ele falava a verdade. Eu havia sido traída de dentro da minha própria casa, com informações que só alguém que convivia comigo, que mexia nas minhas coisas, que conhecia meus hábitos, poderia fornecer. Eu continuei folheando a pasta, mesmo que cada página parecesse mais pesada do que a anterior. E então encontrei o que faltava: a ligação direta entre minha mãe e meu irmão. Havia uma folha com um pedido de transferência direta para a conta dele, alegando que o valor seria destinado à compra de imóvel para fins familiares. Minha visão ficou turva por um segundo e precisei piscar lentamente para recuperar o foco. Eles tinham planejado. Eles tinham mentido. Eles tinham roubado. Não era mais ambiguidade. Não havia espaço para interpretação.
Minha mãe havia usado meus documentos antigos. Meu irmão havia assinado como meu representante familiar. E meu pai também havia assinado como testemunha. Meu pai, que sempre se manteve como o neutro, o mediador, o equilibrado. Ele prestara sua assinatura, confirmando que eu estava ciente de tudo. Eu senti algo quebrar dentro de mim naquele instante. Uma parte silenciosa, mas essencial. Uma parte que ainda acreditava que, no fundo, meu pai seria incapaz de me ferir de maneira tão definitiva. Mas ali estava, um traço de tinta azul que destruía qualquer ilusão que eu pudesse ter de que havia alguém na minha família que realmente estivesse ao meu lado. Fechei a pasta devagar, tentando organizar os pensamentos, mas senti uma pressão se acumulando na garganta. Aquela mistura tóxica de incredulidade, raiva e um luto que parecia não ter fim. E ainda assim, mesmo mergulhada naquele desespero silencioso, houve um momento, um único segundo, em que percebi algo ainda mais profundo. Aquilo não tinha acontecido de repente. Não era uma decisão tomada em um único dia. Era o resultado final de uma sequência longa de desvalorização, manipulação, favoritismo e dependência emocional construída cuidadosamente ao longo de anos. Eu sempre fui a filha responsável, a que estudava, a que trabalhava, a que economizava, a que resolvia problemas. Eles sempre souberam disso, e sempre souberam também que meu irmão nunca seria capaz de conquistar nada sozinho. Tudo levava tempo demais, esforço demais, constância demais, qualidades que ele jamais desenvolveu, porque minha mãe sempre se certificou de facilitar sua vida, limpando as consequências de seus erros como quem varre migalhas da mesa. Ele não tinha estabilidade, não tinha crédito, não tinha disciplina, mas tinha uma mãe disposta a tomar qualquer decisão, por mais imoral ou ilegal que fosse, para garantir que nada, absolutamente nada, ficasse fora do alcance dele. E eu, nessa equação, era o recurso mais fácil, o mais útil, o mais rentável. Na mente deles, usar meu dinheiro não era crime, era estratégia. Eram questões de família, pelo bem dele, pelo futuro dele. Ele merece. Eu me vi caminhando de volta para casa naquele dia, com a pasta presa ao peito como se carregasse uma bomba relógio. E de certa forma carregava. Cada documento ali dentro era uma prova, mas também era uma ferida, uma cicatriz aberta, uma marca que jamais desapareceria completamente. E ainda assim, no meio dessa dor devastadora, algo começou a se reorganizar dentro de mim, como se a realidade, por mais cruel que fosse, finalmente estivesse clara o suficiente para me permitir enxergar meu caminho com nitidez. A conspiração tinha sido revelada. Todos os envolvidos estavam expostos. E pela primeira vez na vida, eu não tinha mais nada a perder com aquela família. O que eles não sabiam, e jamais imaginariam, era que ali, naquela pasta, não estavam apenas provas da traição deles, mas também o combustível exato que eu precisaria para acender a faísca que incendiaria tudo o que construíram às minhas custas. Quando fechei a pasta contendo todas as provas da traição que havia sido arquitetada pela minha própria família, algo dentro de mim começou a se mover em silêncio, como placas tectônicas se ajustando depois de um terremoto devastador. Não foi um movimento súbito, não houve explosão emocional, nem um rompante de vingança imediata. Foi um despertar vagaroso, quase ritualístico, como se cada parte de mim, a filha obediente, a irmã subestimada, a mulher disciplinada, estivesse finalmente cedendo espaço para uma versão que eu mesma desconhecia, mas que sempre esteve à espreita, aguardando o momento exato para emergir. Voltei para o meu apartamento com a pasta pressionada contra o peito, mas a mulher que atravessou aquela porta não era a mesma que havia saído pela manhã. Eu me sentei à mesa, abri tudo novamente, espalhei cada documento como quem analisa as peças de um crime. E foi exatamente assim que eu comecei a enxergar tudo, como um crime. Não apenas financeiro, mas emocional, moral, espiritual. E enquanto revisava cada assinatura falsificada, cada justificativa inventada, cada movimento cuidadosamente calculado para me apagar do centro da própria vida, percebi que algo dentro de mim havia morrido. Mas, ao contrário do que se poderia imaginar,
Essa morte não era uma derrota. Era libertação. A versão de mim que sempre acreditou que, apesar de tudo, minha família ainda tinha limites, desaparecia como poeira ao vento. Em seu lugar, surgia uma clareza tão fria e afiada que parecia capaz de cortar o próprio ar. Passei horas sentada ali, sem mexer um músculo, apenas deixando que a verdade se assentasse, que a dor encontrasse seu espaço e que o vazio se transformasse lentamente em território fértil. Porque a dor, quando compreendida, deixa de ser veneno para se tornar arma. E eu, naquela noite, comecei a construir meu arsenal. Lembro-me de pegar meu computador e abrir pastas que estavam intocadas havia meses, talvez anos. Documentos que eu vinha reunindo de forma quase inconsciente, frutos de um hábito que eu desenvolvera por nunca confiar completamente em ninguém. Contratos antigos, comprovantes de compras que fiz para ajudar minha família e nunca me foram devolvidos, mensagens em que minha mãe deixava escapar comentários manipulativos, áudios do meu irmão se aproveitando da minha boa vontade, conversas que na época pareceram irrelevantes, mas que agora surgiam como peças que completavam um mosaico de abuso emocional. Cada arquivo que eu encontrava reacendia dentro de mim uma chama que eu não reconhecia, uma chama de determinação quase selvagem, uma certeza absoluta de que se havia um momento ideal para me reconstruir, era agora. E essa reconstrução não viria na forma de silêncio resignado, como tantas vezes fizera no passado. Não, ela viria na forma de estratégia. Eu não seria apenas uma vítima que busca justiça. Seria a arquiteta de minha própria reparação. A primeira decisão que tomei foi simples, e ao mesmo tempo, monumental. Não confrontaria ninguém imediatamente. Não faria escândalos, não buscaria explicações, não revelaria que havia descoberto tudo. O elemento surpresa seria meu maior aliado, e eu sabia que, para pessoas como minha mãe e meu irmão, que sempre acreditaram que controlavam tudo, não há arma mais poderosa do que a imprevisibilidade. Naquela noite, eu li novamente cada extrato, cada documento, cada detalhe da fraude. E pela primeira vez, não chorei, não tremi, apenas analisei, racionalmente, meticulosamente. Sentia-me como alguém que finalmente entende ter passado a vida inteira lutando com espadas de madeira e, de repente, encontra uma lâmina real, afiada e perfeita. Telefonei para uma amiga advogada, alguém em quem eu confiava profundamente, e a encontrei no dia seguinte. Contei tudo a ela, mostrando as provas. Ela não tentou me consolar. Não era esse o tipo de relação que tínhamos. Ela era prática, objetiva. E foi exatamente isso que eu precisava. Quando ela terminou de folhear os documentos, me olhou com uma expressão séria e disse, sem rodeios, que o que minha família havia feito não era apenas imoral. Era ilegal. Havia falsificação de assinatura, fraude bancária, abuso de confiança, apropriação indevida e uma lista crescente de crimes que se fortaleciam página após página. E ainda assim, ela percebeu algo em mim que eu mesma ainda não havia nomeado. Você não quer apenas justiça, ela disse inclinando a cabeça. Você quer liberdade. E eu percebi que era exatamente isso. Não se tratava apenas de recuperar o dinheiro. Não se tratava de puni-los. Era sobre romper o ciclo que havia me aprisionado por uma vida inteira. Era sobre fechar definitivamente as portas emocionais que minha família mantinha abertas apenas para me utilizar. Era sobre finalmente me escolher. A partir daquele dia, passei a viver uma espécie de vida dupla. À superfície, tudo parecia igual. Eu ia ao trabalho, respondia mensagens, sorria quando necessário, visitava meus pais quando convidada. Mas, por trás dessa rotina cuidadosamente mantida, eu reunia informações, organizava provas, estudava leis, preparava documentos e, acima de tudo, alimentava uma força interna que crescia a cada dia. Meu irmão, tão acostumado à minha submissão silenciosa, não percebeu nem por um instante que eu estava mudando. Minha mãe, envolvida em sua própria narrativa de heroína sacrificada, jamais imaginou que eu pudesse estar 2 passos à frente dela. Meu pai, com seu silêncio cúmplice, continuava me observando com uma sombra de vergonha nos olhos, talvez já sentindo que algo estava prestes a desmoronar. E eu caminhava pacientemente,
reconstruindo cada parte de mim com a decisão firme de que, quando chegasse o momento certo, e ele chegaria, eu revelaria tudo, não como vingança, mas como libertação, porque naquele ponto eu já compreendia algo fundamental. O que eles haviam tirado de mim era apenas dinheiro. O que eu havia recuperado, por outro lado, era algo infinitamente mais valioso. Minha própria voz, minha identidade, minha força. E a certeza inabalável de que, pela primeira vez na vida, eu tomaria as rédeas da história. A partir do momento em que compreendi que não adiantava confrontar a traição de imediato, que a minha força não estava na reação impulsiva, mas na estratégia meticulosa, minha mente entrou em um estado de foco absoluto, quase clínico, como se cada célula do meu corpo tivesse sido realinhada para um único objetivo: reconstruir meu poder peça por peça, de forma tão precisa que, quando eu finalmente escolhesse agir, não haveria possibilidade de retorno, nem para eles, nem para a imagem que criaram de mim ao longo dos anos. Nada do que eu fiz naquele período foi improvisado. Cada passo foi calculado, cada gesto pensado, cada sorriso ensaiado. A fachada da filha obediente e dócil continuou impecável, enquanto dentro de mim, uma engenheira de caos trabalhava dia e noite, montando estruturas invisíveis que sustentariam minha libertação. Minha amiga advogada, a única pessoa que sabia um fragmento do que eu preparava, me orientou a reunir tudo com precisão. Extratos originais, comprovantes de assinatura, prints das transações, mensagens que demonstravam a intenção, papéis que provavam meu endereço real, e-mails que contradiziam o pedido fraudulento feito ao banco. Mas eu não parei aí. Comecei a coletar também provas do padrão de comportamento da minha família. Áudios antigos em que minha mãe admitia fazer coisas pelo bem do seu irmão, mensagens nas quais ela desmerecia meus projetos, prints de conversas em que meu irmão falava em aproveitar oportunidades, usando minhas coisas como se fossem extensões naturais da vida dele. Cada pequeno detalhe, por mais insignificante que parecesse, era uma peça do quebra-cabeça que eu montava com uma paciência quase científica. Ao mesmo tempo, minha transformação interna se aprofundava de maneira silenciosa e radical. Eu já não era mais movida pela dor, mas pela clareza. Já não me abalava com a injustiça, apenas a registrava. Já não chorava pelo que perdi, apenas contabilizava o preço que eles pagariam. Comecei também a revisitar meus investimentos ocultos, aqueles que minha família jamais soube que existiam, e ao fazer isso, a sensação de poder retornou ao meu corpo como sangue circulando em um membro antes adormecido. Eles acreditavam que tinham esvaziado minha vida, mas eu estava apenas começando. Lembro-me de uma noite específica em que me sentei diante da escrivaninha com todas as provas organizadas em pilhas meticulosas. As luzes da cidade entravam pela janela, e pela primeira vez em muitos anos, senti que eu era a protagonista da minha própria narrativa, não mais a sombra funcional de um irmão mimado ou a extensão emocional de uma mãe controladora. Ali, naquele silêncio quase sagrado, redigi um documento que jamais pensei que teria coragem de escrever. A denúncia completa, clara, encadeada, com anexos numerados, descrição dos acontecimentos, datas e nomes. Uma peça jurídica impecável, segundo minha amiga. Uma arma, segundo eu mesma. Mas não era uma arma para ser usada naquele momento. Ainda não. Eu queria mais do que justiça. Queria revelação. Queria que meus familiares fossem confrontados não apenas com a lei, mas com o peso simbólico do que fizeram. E isso não se faz em silêncio, em escritórios, em delegacias. Isso se faz diante daqueles que sempre os enxergaram como a família perfeita, diante de amigos que eles tanto tentavam impressionar, diante do mundo social que eles cultivavam como uma vitrine. Era necessário um palco, e eu sabia exatamente qual seria. Eles haviam escolhido um jantar de família para confessar o golpe, acreditando que ali eu estaria vulnerável. Então eu escolheria um evento familiar para devolvê-lo, transformando cada palavra deles em eco, cada ato deles em exposição pública. Não por humilhação gratuita, mas porque tudo o que constava naquelas pastas merecia ser iluminado. A verdade só tem poder quando é vista. Para preparar o terreno,
Comecei a me aproximar da família com uma calma calculada. Visitei meus pais mais vezes nas semanas seguintes. Perguntei à minha mãe como estava o processo da compra da casa. E ela, vaidosa com seu feito criminoso, descrevia tudo com detalhes, sem perceber que eu gravava cada palavra. Eu a ouvia falar sobre parcelas, reformas, escolhas de decoração, como se estivesse prestes a inaugurar um templo dedicado ao favoritismo que ela sempre alimentou. E enquanto ela falava, eu sorria, acenava, concordava, tudo enquanto reorganizava mentalmente como e onde cada frase dela seria usada no momento certo. Meu irmão também me procurava mais, talvez para saborear sua vitória, e sempre deixava escapar um comentário arrogante, algo depreciativo, alguma brincadeira ácida sobre eu precisar aprender a me recompor. Ele realmente acreditava que eu estava destruída. Até começou a me tratar com uma condescendência venenosa, como quem fala com alguém incapaz. E, paradoxalmente, quanto menor ele tentava me fazer parecer, maior eu me tornava dentro de mim. Meu pai, por outro lado, me observava com mais cautela. Talvez soubesse, ainda que não conseguisse formular, que minha calma tinha algo de perigosa. Em algumas conversas, ele parecia querer pedir desculpas, mas desistia no meio. E talvez tivesse sido melhor se tivesse falado, porque seu silêncio apenas o colocou mais fundo no lado errado da história. Ao mesmo tempo, enquanto construía meu dossiê emocional e jurídico, eu consolidava outra parte essencial do meu plano, a financeira. Comecei a investir mais agressivamente nos meus projetos paralelos, busquei consultorias, reorganizei minha vida profissional. E com cada movimento, crescia dentro de mim a convicção de que minha liberdade seria escancarada de forma tão contundente que se tornaria irreversível. Foi durante esse processo que escolhi o dia exato para executar tudo. Outro jantar. Um jantar que minha mãe organizará com orgulho, celebrando a nova casa do filho, o futuro brilhante dele, a família unida. Eles jamais imaginariam que aquele seria o palco da queda. E eu não sentia pressa. Pelo contrário, quanto mais tempo eu tinha, mais perfeita se tornava a minha arquitetura de vingança. Eu sabia que o impacto só seria completo se fosse inesperado, e nada é mais inesperado para um manipulador do que a vítima que não grita, não chora, não implora. A vítima que planeja. Porque somente quando o palco estiver montado, as testemunhas reunidas e o orgulho deles inflado ao máximo, é que minhas palavras terão o peso exato que precisam ter para quebrá-los. E quando isso acontecer, quando eu me levantar naquela mesa e revelar cada prova, cada assinatura falsificada, cada detalhe da fraude, cada mentira arquitetada, não será vingança o que eles verão. Será justiça. Será o fim de um ciclo. Será, finalmente, minha libertação.